O relato assustador de um político no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Através desta carta psicografada, agradeço ao médium André Mendes e aos mentores espirituais pela ajuda que me deram para conseguir esta autorização para escrever este relato. Ele faz parte do meu processo evolutivo para sair do umbral. Prefiro não revelar meu nome, pois ainda sinto muita vergonha do que fiz. Também não quero que minha família passe por grandes constrangimentos, já que em vida fui muito conhecido por ter entrado na política cedo. Vou contar minha história, desde a vida terrena até os momentos atuais em que me encontro. Tudo isso para alertar aqueles que estão fazendo coisas erradas em suas vidas. Minha jornada começou quando eu era apenas um jovem idealista, cheio de sonhos e ambições. Entrei na política com apenas 22 anos, acreditando que poderia fazer a diferença na vida das pessoas. No início, meus objetivos eram nobres. Queria melhorar a educação, a saúde e a infraestrutura da minha cidade. Mas o poder tem um jeito sutil de corromper até mesmo as almas mais puras. À medida que fui galgando posições mais altas na hierarquia política, comecei a me deparar com oportunidades tentadoras. Primeiro, foram pequenos favores em troca de apoio político. Depois, vieram as propinas disfarçadas de doações para campanhas. Antes que eu percebesse, estava mergulhado em um mar de corrupção, justificando cada ato ilícito como o mal necessário para alcançar meus objetivos. Os anos passaram e eu me tornei um mestre na arte da corrupção. Desviei verbas de hospitais, superfaturei obras públicas, aceitei propinas de empreiteiras. Minha conta bancária crescia na mesma proporção que minha alma definhava. Eu me tornei rico, poderoso e temido. Mas a que custo? À medida que envelhecia, comecei a sentir o peso dos meus atos. Não eram apenas problemas de saúde comuns da idade avançada. Era algo mais sinistro, mais aterrorizante. Comecei a ver coisas, figuras sombrias que me observavam nos cantos dos cômodos. Vultos que desapareciam quando eu tentava focalizá-los. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, talvez um efeito colateral de algum medicamento. Mas as visões se tornaram mais frequentes, mais vívidas. Eu via rostos distorcidos de pessoas que havia prejudicado ao longo da minha carreira política. Ouvia sussurros acusatórios, gritos de dor que pareciam vir das paredes. Minha família começou a notar meu comportamento errático. Eu gritava com as sombras, implorava por perdão a pessoas que não estavam lá. Eles achavam que eu estava ficando louco, vítima da senilidade. Mas eu sabia a verdade. O inferno que eu havia criado em vida estava vindo me cobrar. Em uma noite particularmente terrível, tive uma visão que me deixou à beira da insanidade. Vi-me em um hospital abandonado, cercado por pacientes fantasmagóricos que me acusavam de ter roubado seus tratamentos, suas chances de vida. Suas vozes formavam um coro ensurdecedor. Assassino! Ladrão! Você nos matou! Acordei gritando coberto de suor frio. Minha família não aguentava mais. Decidiram que era hora de me internar em um hospício. Eu implorei, jurei que não estava louco, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Afinal, quem acreditaria em um velho político caindo aos pedaços? O hospício era um pesadelo em si. Os medicamentos que me davam, supostamente para acalmar minha mente, apenas pioravam meu estado. Minha saúde física deteriorava rapidamente e minha sanidade se esvaía como água entre os dedos. As visões se tornaram constantes, implacáveis. Eu via os rostos das pessoas que havia traído. Ouvia os lamentos daqueles que haviam sofrido por causa da minha ganância. Em meus momentos de lucidez, eu rezava.
Implorava a Deus por perdão. Prometia que se tivesse uma segunda chance, faria tudo diferente. Mas parecia que minhas preces caíam no vazio. O fim estava próximo. Eu podia sentir. E pela primeira vez em muitos anos, senti medo. Um medo visceral, paralisante. Quando a morte finalmente veio, não foi com o alívio que eu esperava. Não houve luz no fim do túnel. Não houve paz. Ao invés disso, me vi mergulhado em uma escuridão sufocante. Quando meus olhos espirituais se adaptaram, percebi que estava em um lugar horrível. Um local que só poderia ser descrito como um umbral. O ambiente era desolador. O chão era uma massa lamacenta, que parecia querer me engolir a cada passo. O ar era pesado, carregado de miasmas e emanações pútridas. A escuridão era quase total, quebrada apenas por relâmpagos ocasionais que iluminavam cenas de horror indescritível. Foi então que as vi novamente. As figuras que me atormentavam em vida. Mas agora elas eram reais, tangíveis. Seres deformados, com sorrisos malévolos e olhos que brilhavam com uma satisfação perversa. Eles me cercaram, dançando e saltando em uma alegria macabra. "Bem-vindo ao seu novo lar, senador", gritou um deles, sua voz raspando como unhas em um quadro negro. "Aqui é onde você vai passar a eternidade." Tentei correr, mas não havia para onde ir. A escuridão se estendia infinitamente em todas as direções. As figuras me perseguiam, suas gargalhadas ecoando no vazio. Eu gritava por ajuda, mas minha voz parecia ser engolida pela própria atmosfera daquele lugar infernal. À medida que vagava por aquele reino de pesadelos, comecei a encontrar rostos familiares. Pessoas que eu havia prejudicado em vida, agora presas no mesmo purgatório que eu. Alguns me olhavam com ódio, outros com uma tristeza profunda que me cortava mais do que qualquer acusação. Vi o rosto de Maria, uma enfermeira que havia denunciado desvio de verbas no hospital municipal. Eu a havia demitido e difamado, destruindo sua carreira e sua vida. Agora ela estava ali, seu olhar vazio me acusando silenciosamente. Encontrei João, um empresário honesto, que se recusou a participar dos meus esquemas de corrupção. Eu o havia arruinado, usando minha influência para afastar seus clientes e fornecedores. Ele vagava pelo umbral, murmurando incoerentemente sobre traição e injustiça. Cada rosto que eu reconhecia era uma punhalada de culpa e arrependimento. Mas o pior estava por vir. Os seres maliciosos que me perseguiam tinham um prazer especial em me atormentar com as lembranças dos meus crimes. Eles conjuravam imagens das minhas assinaturas em documentos fraudulentos. Eu via, como se estivesse acontecendo novamente, o momento em que assinei o desvio de verbas que deveria ter construído uma escola. As crianças que foram privadas de educação me encaravam com olhos acusadores. "Lembra-se disto, senador?" perguntavam dos seres, sua voz destilando veneno. "Quantas vidas você destruiu com esta simples assinatura?" Outro mostrava a imagem de um hospital que nunca saiu do papel, embora o dinheiro para sua construção tivesse sido liberado e desviado para minhas contas secretas. "Quantos morreram porque você preferiu encher seus bolsos ao invés de salvar vidas?" questionava, rindo da minha angústia. Eu tentava argumentar, justificar minhas ações, mas as palavras morriam em minha garganta. Não havia justificativa possível para o mal que eu havia feito. A culpa me consumia como um ácido, corroendo o que restava da minha alma. O tempo não tinha significado naquele lugar. Não havia dia ou noite, apenas uma escuridão eterna, ocasionalmente quebrada por relâmpagos que iluminavam cenas de horror. Eu não sabia dizer se havia passado dias, meses ou anos naquele tormento sem fim. Em alguns momentos eu via algo que me dava um lampejo de esperança, seres de luz, radiantes e belos, descendo aquele reino de trevas para resgatar almas.
Eu os via conversando com espíritos atormentados, oferecendo conforto e orientação. Alguns desses espíritos eram então levados para longe, presumivelmente para um lugar melhor. Desesperado, eu corri em direção a esses seres de luz, implorando por ajuda, por uma chance de redenção. Mas eles sempre pareciam estar fora do meu alcance. Quando finalmente consegui me aproximar de um deles, sua resposta foi gentil, mas firme. Ainda não é sua hora. Senador, você ainda tem muito a aprender e a espiar neste lugar. Suas palavras, embora dolorosas, acenderam uma pequena chama de esperança em meu peito. Havia uma chance, por menor que fosse, de que um dia eu pudesse deixar aquele lugar horrível, mas a jornada seria longa e árdua. Os seres maliciosos que me atormentavam pareciam sentir minha esperança renascente e redobraram seus esforços para me fazer sofrer. Eles traziam constantemente lembranças dos meus erros, forçando-me a reviver cada ato de corrupção, cada decisão egoísta que havia tomado. Uma das torturas mais cruéis era me mostrar as consequências de longo prazo das minhas ações. Eu via famílias destruídas pela pobreza porque eu havia desviado dinheiro que deveria ter gerado empregos. Via comunidades inteiras sofrendo com doenças porque o saneamento básico que eu havia prometido nunca foi implementado. O arrependimento que sentia era avassalador. Pela primeira vez na minha existência, eu verdadeiramente compreendia o impacto das minhas ações. Cada lágrima derramada por minha causa, cada vida arruinada, cada sonho destruído, eu sentia tudo isso como se fosse meu próprio sofrimento. Em meio ao meu tormento, comecei a notar algo curioso. Quanto mais eu me arrependia genuinamente, quanto mais eu aceitava a responsabilidade pelos meus atos, mais leve eu me sentia. Era como se cada admissão de culpa, cada momento de verdadeiro remorso, dissolvesse um pouco do peso que me prendia àquele lugar terrível. Foi então que comecei a buscar ativamente o arrependimento. Não mais fugia das lembranças dolorosas, mas as enfrentava de frente. Chorei por cada pessoa que a havia prejudicado. Implorei perdão a cada alma que a havia traído. Era um processo agonizante, mas aos poucos, senti que estava me purificando. Os seres maliciosos pareciam perder um pouco de seu poder sobre mim. Suas provocações já não me afetavam tanto. Suas acusações não mais me destruíam por dentro. Comecei a ver suas ações pelo que realmente eram. Tentativas desesperadas de manter-me preso naquele estado de culpa e autopunição. Aos poucos, comecei a ter vislumbres de algo além da escuridão. Eram breves momentos em que a atmosfera pesada do umbral parecia se dissipar, revelando uma luz tênue ao longe. Nesses momentos, eu podia sentir uma presença amorosa, como se alguém estivesse me observando com compaixão. Foi durante um desses momentos que tive uma epifania. Percebi que minha permanência naquele lugar não era uma punição imposta por um Deus vingativo, mas uma consequência natural das minhas próprias ações e escolhas. E se eu havia criado aquela realidade com minhas decisões em vida, eu também tinha o poder de mudá-la. Comecei a orar, não mais implorando por salvação ou por uma fuga fácil, mas pedindo forças para enfrentar meus erros, coragem para aceitar as consequências dos meus atos e sabedoria para aprender com meus enganos. Foi nesse estado de profunda introspecção e arrependimento que recebi a visita de um ser de luz. Diferente das vezes anteriores, desta vez ele se aproximou de mim, seu semblante radiante de compaixão. Você deu os primeiros passos em sua jornada de redenção, disse ele, sua voz ecoando com uma bondade que me fez chorar, mas há ainda um longo caminho pela frente. Ele me explicou que minha libertação daquele lugar não seria imediata. Eu tinha causado muito sofrimento em vida e o processo de reparação seria longo, mas havia esperança. Cada ato de arrependimento sincero, cada esforço para compreender e corrigir meus erros me aproximava um pouco mais da luz. O ser de luz então me ofereceu uma oportunidade. Eu poderia começar meu processo de redenção ajudando outros espíritos que estavam presos no umbral. Usando minha experiência,
eu poderia orientá-los a encontrar o caminho do arrependimento e da autorreflexão. Aceitei a tarefa com humildade e gratidão. Pela primeira vez em toda a minha existência, senti que estava fazendo algo verdadeiramente nobre, algo que não era motivado por ganância ou egoísmo. E assim comecei minha nova jornada, vagando pelo umbral, não mais como uma alma atormentada, mas como um farol de esperança para outros que, como eu, haviam se perdido na escuridão de suas próprias ações. Encontrei políticos corruptos como eu havia sido, empresários desonestos, criminosos de todos os tipos. Para cada um deles, compartilhei minha história. Mostrei o caminho do arrependimento e da aceitação. Não foi fácil. Muitos resistiam, preferindo se agarrar à ilusão de poder que haviam cultivado em vida. Mas para aqueles que escutavam, eu podia ver uma pequena luz se acendendo em seus olhos. A mesma luz que havia nascido em mim. À medida que ajudava outros, sentia meu próprio fardo ficando mais leve. A escuridão ao meu redor começou a se dissipar, revelando um ambiente cada vez menos hostil. O peso que antes me prendia ao chão lamacento do umbral foi lentamente se aliviando, e eu percebi que, embora a jornada fosse árdua, ela também era necessária para minha evolução espiritual. Com o passar do tempo, comecei a notar que as figuras sombrias que me atormentavam perderam seu poder sobre mim. Suas risadas maliciosas e provocações se tornaram apenas ecos distantes, sem a capacidade de me abalar como antes. Eu não estava mais sozinho em minha dor. Agora, eu fazia parte de algo maior, ajudando outras almas a encontrar o caminho para a redenção. Os seres de luz que antes apenas me observavam de longe agora se aproximavam com mais frequência. Eles traziam consigo uma sensação de paz e encorajamento, e cada vez que eu conseguia ajudar uma alma a dar o primeiro passo em direção ao arrependimento, eu sentia que uma parte do meu próprio tormento se dissolvia, mas eu sabia que o processo de purificação ainda estava longe de terminar. Cada alma que eu ajudava a encontrar o caminho para fora do umbral era um pequeno triunfo, mas também um lembrete de que havia muitos outros como eu presos em um ciclo de culpa e arrependimento. Meu trabalho estava apenas começando. Certa vez, enquanto orientava uma alma atormentada que, como eu, havia se perdido na escuridão de suas escolhas, senti uma mudança significativa ao meu redor. A luz que antes era apenas um vislumbre ao longe começou a brilhar com mais intensidade, envolvendo-me em um calor reconfortante que há muito tempo eu não sentia. A escuridão pesada do umbral começou a se afastar e, pela primeira vez, vi um caminho claro à minha frente. O ser de luz que sempre me acompanhava se aproximou e com um sorriso gentil disse: "Você percorreu um longo caminho, mas ainda há muito a aprender. No entanto, você deu um passo importante em direção à sua redenção. Continue ajudando aqueles que estão perdidos e um dia encontrará a paz que tanto busca." Aquelas palavras me encheram de esperança. Eu sabia que a jornada ainda seria difícil, mas agora tinha certeza de que havia uma saída, uma possibilidade de redenção. E enquanto continuava minha missão no umbral, percebi que a verdadeira paz só viria quando eu tivesse cumprido meu dever, não apenas para com os outros, mas principalmente para comigo mesmo. Hoje, enquanto escrevo esta carta, sinto que parte do meu fardo foi aliviado, mas sei que ainda há muito trabalho a ser feito, muitas almas a serem salvas, incluindo a minha própria. Não sei quanto tempo levará até que eu esteja finalmente livre deste lugar, mas uma coisa é certa: não desistirei. A jornada pode ser longa, mas o destino final valerá cada passo. Espero que, ao compartilhar minha história, eu possa alertar aqueles que ainda estão em vida a refletirem sobre suas ações. Não esperem até que seja tarde demais. Busquem o arrependimento enquanto ainda há tempo, pois o preço a pagar no além é muito maior do que qualquer riqueza ou poder que se possa acumular na terra. E assim, sigo em frente, na esperança de que um dia possa encontrar a paz que nunca tive em vida. Até lá, continuarei minha missão, ajudando outros a evitar o destino que, por tanto tempo, acreditei ser inescapável.
Que esta carta sirva como um aviso e um testemunho de que o arrependimento é o primeiro passo para a redenção e que nunca é tarde demais para buscar o perdão e a paz. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.